Você sabia que a Receita Federal possui mais de 150 filtros de análise para saber se a sua declaração está correta? Este ano, a Receita Federal espera receber mais de 32 milhões de declarações e, se levar em consideração o ano passado, mais de 700 mil declarações vão cair nas garras do leão. Para você ter ideia, se a pessoa cair na malha fina por omissão de rendimentos, ela poderá ser autuada entre 75% a 150% do valor omitido. Isso significa que se você cair na malha fina porque deixou de declarar um rendimento de R$ 10.000, a multa poderá ser de até R$ 15.000. Certamente uma bomba! Seja muito bem-vindo a esta aula gratuita sobre Imposto de Renda 2020. Bom, agora deixa eu me apresentar. Eu sou o Hans Misfeld, tenho 31 anos, sou casado com a Thalita. Desde os meus 18 anos eu trabalho com contabilidade. Foi o meu primeiro emprego num escritório de contabilidade na Zona Sul de São Paulo. Eu sou jornalista de formação e me especializei nessa área tributária, por conta dessa minha experiência desde os 18 anos com passagens por escritórios de contabilidade. Eu sou criador dos canais IRPF na Prática, com mais de 2.200 inscritos, e o Contábil Play, com mais de 4.500 inscritos, além de diversos sites na internet falando sobre o mercado contábil e também sobre o mercado previdenciário. Sou professor também de outros treinamentos, onde eu ensino aí assuntos como IFD-RINF, DCTF Web, restituição de INSS, enfim, vários conteúdos espalhados pela internet. Desde o meu primeiro emprego, naquele escritório de contabilidade na Zona Sul de São Paulo, eu faço declarações de imposto de renda, ou seja, eu estou envolvido com as declarações do imposto de renda. Eu fiz parte de um grupo com mais de 10 pessoas responsáveis por fazer aí mais de 700 declarações. Então, esse grupo onde eu trabalhei, nesse escritório de contabilidade, existia esse grupo que era responsável aí por mais de 700, 800 declarações de imposto de renda. E só no meu grupo, no grupo em que eu fazia parte, a gente era responsável por mais de 300 declarações dos mais variados tipos, ou seja, desde a declaração mais simples de um aposentado, como também aquela declaração que era necessário assinar com certificado digital por conta da quantidade de bens que eram declarados. E aqui eu trago para você 10 dicas para você não cair na malha fina. No primeiro ponto, o primeiro ponto que eu gosto de alertar as pessoas para não caírem na malha fina, e até mesmo esse é o maior número de casos aí onde as pessoas acabam caindo na malha fina, é com relação aos rendimentos. Inclusive os resgates de VGBL, o Vida Gerador de Benefício Livre. Eu costumo dizer que o ser humano acaba se esquecendo de algumas coisas, E muitas vezes acaba se esquecendo que trabalhou em determinado lugar. E aí o rendimento tributável que deveria ser declarado acaba passando em branco. Então é importante você reunir toda a documentação com relação a todos os lugares que você trabalhou durante o ano, inclusive os resgates de VGBL que você fez na sua conta corrente. Outra coisa, rendimentos recebidos por pensão alimentícia. Às vezes o pai ou a mãe, ou aquela pessoa que paga a pensão alimentícia, ela declara que pagou, mas quem recebeu acaba se esquecendo de declarar e aí acaba caindo em malha. Então, os rendimentos são os maiores casos aí de levar as pessoas na malha fina. Segundo ponto, bens e direitos. Pessoal, eu costumo dar o seguinte exemplo. Comprei um carro à vista por R$50.000. Vou lá na minha declaração, lanço lá no código 21, carro à vista. Porém, eu declaro que recebi só R$30.000 no ano. Ora, como é que você declarou que comprou um carro por 50 mil se você só recebeu 30? Onde estão os outros 20, os outros 20 mil reais? Então aí você pode ter um problema com caixa da sua declaração. Isso pode também levar a sua declaração para a malha fina, porque a Receita Federal ela faz o cruzamento de informações para saber se os valores que você declarou de rendimentos são compatíveis com o crescimento patrimonial. Isso significa que se você, por exemplo, também levou aí o seu patrimônio a um patamar superior àquele do ano anterior, você tem que verificar se o caixa está compatível. Você pegou e aplicou R$100.000 lá no Tesouro Direto. Como é que você aplicou esse dinheiro lá, sendo que você recebeu só 50 mil no ano? Onde está o restante do rendimento?
Se você não declarar, é omissão de rendimentos. E omissão de rendimentos pode levar a sua declaração à malha fina. Outro ponto, despesas médicas. É importante tomar cuidado com as despesas médicas. Ah, mas as despesas médicas não têm limite. Exato. Realmente, despesas médicas não têm limite. Porém, todas as despesas médicas que você lança para deduzir o imposto de renda, elas vão para uma verificação para saber se são verdadeiras. E aí as duas pontas podem cair em malha. Tanto a pessoa que está declarando que pagou aquela despesa médica, né, que teve aquela despesa médica, como também aquela pessoa que, na outra ponta, não declarou que executou aquele serviço. Ou seja, o médico, o profissional, a empresa, ela pode não declarar que recebeu aquele valor e acabar caindo em malha. Outro ponto também que leva as pessoas à malha fina são os gastos com planos de saúde. É necessário lançar por beneficiário, ou seja, para cada CPF. Não importa se você é o titular do plano e existem aí 4 dependentes. Cada parte deve declarar o plano de saúde na sua respectiva declaração, exceto se o titular do plano declara aqueles dependentes como seus dependentes na declaração do imposto de renda. E aí vai lançar o valor respectivo àquele dependente na ficha de pagamentos efetuados, número 26, né, o código 26, planos de saúde, e vai informar lá dependente. Outra coisa que faz as pessoas caírem em malha e até ter problemas aí com o ITBI, Imposto sobre Transferência de Bem Intervivos, é as doações entre pessoas versus as doações para entidades. São duas coisas diferentes. Doações entre pessoas é uma pessoa física doando algo para outra pessoa física. Pode ser dinheiro, pode ser um imóvel, pode ser um carro. Se você colocou o seu carro no nome do seu filho, óbvio, você não vai cobrar nada do seu filho, você fez uma doação para ele, você doou o veículo para ele. Ah, mas esse carro custava 45 mil. Só pelo fato do seu filho ter recebido esse bem no valor de 45 mil reais, ele já está obrigado a declarar imposto de renda, porque passou dos rendimentos isentos acima de 40 mil reais. Ah, eu recebi um imóvel como doação. Meu pai transferiu esse imóvel para mim. Ótimo, parabéns, você tem aí um imóvel. Agora você tem que declarar imposto de renda. Vai lá na declaração, doações, rendimentos isentos e não tributáveis e lança lá na ficha transferências patrimoniais doações. Agora, outra diferença, né? Doações para entidades, né? Outro assunto que leva as pessoas à malha fina é fazer a doação para uma entidade assistencial ligada ao Estatuto da Criança e do Adolescente ou ao Estatuto do Idoso, só que não fazer o recolhimento da doação em tempo oportuno. Quando você faz na declaração de ajuste anual, você vai gerar ali um DARF específico para essa doação. E você tem que recolher esse DARF. Ah, vou usar esse valor aqui para bater no meu imposto. Ok, só que você está deixando de recolher para o governo para recolher para uma entidade. Se você não recolher, é apropriação indébita. Pode dar problema para você. Outra coisa que leva as pessoas a caírem na malha: prêmios na loteria e processos recebidos acumuladamente, ou seja, rendimentos recebidos acumuladamente, RRA, principalmente processos trabalhistas, precatórios que estão parados na justiça. Então, é necessário você declarar aí os processos recebidos acumuladamente de maneira correta. E o que faz as pessoas caírem em malha? Não declarar principalmente ali os meses a que se refere aquele rendimento. Você declarando os meses corretamente, você poderá até pagar menos imposto. Agora, se você coloca ali os meses errados na ficha de rendimentos recebidos acumuladamente, você colocou errado, você pode ser que pague mais imposto. Item 7 aí para você não cair na malha fina. Não confie em ninguém. Ah, eu tenho um amigo que disse que ele dá um jeitinho ali na minha declaração para eu pagar menos imposto. Ah, eu conheço um contador, eu conheço um empresário, eu conheço uma pessoa, um fulano que eu não sei quem é, mas eu ouvi dizer, que faz uns lançamentos na minha declaração e eu não pago imposto de renda. Pessoal, em 2019 eu fui atender uma malha fina e aconteceu da pessoa que fazia a declaração de imposto de renda lançar lançar despesas médicas que não existiam.
Portanto, a pessoa, de fato, ela deixava de pagar imposto. Porém, a declaração foi para um pente fino da Receita Federal e acabou caindo em malha. Conclusão, a Receita Federal quis analisar as últimas 5 declarações e fez com que essa pessoa pagasse aí um auto de infração altíssimo. Ela foi autuada em 75% dos valores que ela utilizou indevidamente como abatimento e também de rendimentos que ela tinha com problema ali, por exemplo, que ela não tinha lançado rendimentos de pensão alimentícia. Ela foi autuada. A conta saiu bem cara. E fora que ela teve que devolver o valor que ela recebeu de restituição, que não era de fato permitido, né? Ou seja, de acordo com os lançamentos ali, ela não deveria restituir, ela deveria sim pagar imposto de renda. Ela acabou restituindo um valor que não era devido, que não era permitido ela restituir. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Não confie em ninguém, ok? Confie apenas no que você tem, nos informes que você tem, na documentação que você tem e faça o seu imposto de renda de maneira correta. Outro problema aí que as pessoas têm, né? Gastos com educação. Na verdade, gastos com educação levam a pessoa à malha fina se elas lançarem gastos, por exemplo, com curso de inglês, curso preparatório para pré-vestibular, né? Curso para vestibular. Outra coisa que também não pode ser lançado como educação é gastos com material escolar e uniforme, ou seja, você só pode lançar os gastos com educação efetivamente pagos relacionados à mensalidade da escola, à mensalidade da graduação, da pós-graduação, do doutorado ou do mestrado, né? Não necessariamente nessa ordem, mas gastos com educação que são permitidos em lei. Gastos com academia, mas é uma educação com relação à minha saúde. Não é, pessoal, não vale como gasto dedutível. E lembrando, né, gastos com educação tem um limite de R$ 3.561. Outra coisa, conferência. Confira as informações que foram lançadas. Se for o caso, imprima, né? Se a sua declaração tiver muitos lançamentos, o ideal é você imprimir a declaração e conferir para depois então você transmitir. E depois acompanhar o processamento lá no ECAC, o Centro de Atendimento ao Contribuinte. Dentro do ECAC, você pode fazer aí o acompanhamento da sua declaração, ok? E claro, se você caiu na malha fina, você acessou ali o ECAC, você já vai ver o motivo pela qual ela caiu. Então você já consegue corrigir ali de maneira rápida e objetiva. Agora, se você deixar para depois, a Receita Federal ela pode lançar de ofício, fazer um lançamento de ofício ali e intimar a sua declaração para que seja prestado esclarecimentos na Receita Federal, ok? Agora, antes de finalizar, vamos fazer uma breve revisão aí sobre quem está obrigado a fazer o imposto de renda e se esse é o seu caso, fique comigo até o final. Bom, faixa de isenção continua a mesma, R$ 1.903,98. Se você recebeu até R$ 1.903, você não teve aí imposto de renda retido na fonte, né? Ou seja, se você recebeu até R$ 22.847. Se você recebeu entre R$ 22.847 a R$ 28.559, que é o valor que obriga a fazer a entrega da declaração, deve ter ocorrido aí sim algum imposto retido. Então eu recomendo que você faça a sua declaração para você pelo menos restituir aí nos primeiros lotes, que agora começam aí no dia 29 de maio e terminam em setembro, né? Antes eram 7 lotes e ia até dezembro. Agora a Receita Federal promete fazer o processo mais rápido. O prazo é do dia 2 de março até dia 30 de abril. E se você não entregar, você vai receber aí uma multa mínima de R$ 165. Mas essa multa ela pode aumentar de acordo com os rendimentos que são necessários, né? Que você eram obrigados a declarar. O programa já está disponível desde quinta-feira, dia 20 de fevereiro. O CPF ele é obrigatório para todos os dependentes, inclusive recém-nascidos. Bancos e empresas já devem ter liberado aí o informe de rendimentos, ou seja, é só você acessar o site do seu banco, ou a fonte pagadora, ou a empresa com a qual você trabalha, devem ter fornecido aí os informes de rendimento. Se você recebeu entre 22.000 e 28.559, provavelmente a empresa pode ser que ela não libere aí o informe de rendimentos para você, eles não te entreguem obrigatoriamente.
mas você pode sim solicitar o informe para o imposto de renda. A declaração pré-preenchida já está disponível, basta você fazer com certificado digital. Então, se você tiver certificado digital, você pode baixar. Você também tem aí a possibilidade de lançar os dados dos imóveis e dos veículos, ainda são informações opcionais, mas eu recomendaria você lançar para que você não tenha problemas no futuro. E quem é obrigado aí então a declarar? Quem recebeu mais de R$ 28.559 de renda tributável já está na faixa de obrigatoriedade, ok? Quem ganhou mais de R$ 40.000 isentos, não tributáveis ou tributados na fonte no ano, como indenização trabalhista ou rendimento de poupança, ou rendimentos de aplicações financeiras como LCI e LCA, deve declarar aí também o imposto de renda. Por exemplo, se você recebeu 20 mil na poupança e mais 20 mil de rendimentos como uma indenização trabalhista, você deve declarar o imposto de renda, porque uma coisa não isenta a outra. É a soma dos rendimentos que faz com que você entregue o imposto de renda. Outro exemplo que eu gostaria de dar, voltando aqui no ponto anterior. Se você trabalhou num local, numa determinada empresa, 3 meses do ano, e você recebeu lá R$ 5.000. Ok, por você ter recebido 5 mil, você não está obrigado. Agora, se você recebeu 5 mil numa empresa e você depois de 2 meses passou a trabalhar numa outra empresa e recebeu ali R$ 25.000, somando uma fonte com a outra, uma fonte pagadora com a outra, você está obrigado a declarar, porque se torna aí R$ 30.000 de rendimentos tributáveis, ok? Se você teve ganho com a venda de bens, casa, apartamento, terreno, ou até mesmo bens patrimoniais como empresas, né? Se você tinha uma empresa fundou uma empresa lá por 30 mil, você vendeu ela por 100 mil, você teve ganho de capital. Você comprou um carro no leilão por 12 mil, foi lá, reformou ele e agora você vendeu ele por 30. Pode acontecer, você pegou um carro sucateado, reformou ele e vende. Eu já fiz declaração de imposto de renda que o cara comprava os carros em leilão da Receita Federal, pagava a dívida que o carro, o veículo tinha, comprava o carro por 12, pagava uma dívida ali de 5, ele tinha ali 17 mil, né, de gasto. Vendia o carro por 22, dentro ali da tabela FIP. Ele teve um ganho aí de 3, 4 mil. Então ele pagava o imposto em cima dessa venda. Então se você teve ganho com a venda de bens, você deve declarar imposto de renda. Se você comprou ou vendeu ações na bolsa, não importa. Se você comprou e vendeu no mesmo ano, né? Se você comprou e vendeu no mesmo dia, você entra na modalidade day trade. Se você comprou em janeiro e vendeu em março, você entra na modalidade swing trade. Você tem que declarar imposto de renda. Por quê? Porque se você fez a compra e venda de ações até 20 mil, você está isento de pagamento de imposto. Se você foi acima de 20 mil reais essa venda, essas operações, você está obrigado a pagar um imposto aí sobre o valor, tá ok? Sobre o montante. Se você trabalha aí com atividade rural como agricultura, por exemplo, e recebeu aí R$ 142.798,50 ou mais, você deve declarar imposto de renda. Ou se você teve prejuízo rural no ano calendário de 2019 ou quer compensar esses prejuízos nos anos posteriores, nos próximos anos, você também tem que declarar. Se você tinha a posse aí de bens de mais de 300 mil, você também é obrigado a declarar. Por exemplo, você tinha uma casa de 300 mil. Depois você tinha lá um valor na poupança, uma casa de 200 mil, uma poupança de 50 mil e um carro de 50 mil, somando tudo, já dá 300 mil. Você já é obrigado a declarar o imposto de renda, mesmo que os seus rendimentos sejam de uma aposentadoria ali de um salário mínimo, ok? Para quem passou a morar no Brasil em qualquer mês de 2019 e ficou aqui até 31 de dezembro, também deve declarar imposto de renda. Se você vendeu um imóvel e comprou outro num prazo de 180 dias usando a isenção do IR no momento da venda, você também tem que declarar. Muita gente não sabe, mas quando você tem uma casa e você vende essa casa, você tem que fazer o ganho de capital, que é a apuração ali do ganho que você teve entre a compra e a venda. Se você comprou uma casa por 300 mil e vendeu por 400, você vai apurar o ganho de capital em cima dos 100 mil e vai pagar ali 15% de imposto. Ah, nossa, mas é muito imposto, né? Bom,
Se é o seu único imóvel e esse valor está abaixo de 440 mil, você está isento de pagar o ganho de capital. Outra possibilidade é você pegar este imóvel e aplicar o valor que você ganhou na venda, né, todo o montante que você recebeu, na compra de outro imóvel. Então você está dentro do prazo de 180 dias, a partir da data da venda, para fazer esse procedimento. E aí você estará isento de IR também. Com relação a deduções, pessoal, dedução por dependente R$ 2.275,08. Não tem limite no número de dependentes, desde que você atenda às regras da Receita. Essa declaração que eu peguei no ano passado, em 2019, e fui lá atender a malha fiscal lá em São Bernardo do Campo. Essa pessoa ela tinha lançado como dependente o sobrinho dela, mas ela não tinha guarda judicial, não tinha nenhum documento que mostrasse que ela detinha a guarda judicial daquela criança. Então ela não pode, mesmo que você ajude um primo, um sobrinho, um neto, você não pode lançar como dependente se você não tiver a guarda judicial dele, ok? Então você tem que atender às regras da Receita. Limite de despesas com educação, como eu disse, R$ 3.561,50. Então você pode lançar lá 50 mil de despesa com a faculdade, de olho sempre no seu caixa, mas vai abater só 3.561 por pessoa. Despesas com saúde não há limite. E o INSS de empregado doméstico não pode mais ser deduzido. Esse INSS do empregado doméstico foi criado em 2006 para incentivar a contratação de empregados domésticos, mas logo quando foi criada essa lei, ela já tinha prazo para acabar. E o prazo era até 2018, com os lançamentos na declaração de 2019. Qual opção escolher aí? Qual é a melhor opção para fazer o imposto de renda? Bom, existe a declaração simplificada, né, que ela já vem com um desconto padrão aí de 20%, dentro do limite aí de R$ 16.754,34. Então você tem que observar se é melhor fazer na simplificada ou na completa. Às vezes você pode lançar lá despesas médicas, gastos com educação e tudo, mas ainda assim a simplificada é melhor. Ou seja, a simplificada ela já vai aplicar o desconto dos 20%, vai estar dentro do limite dos 16 mil e você vai lançar as despesas ali, não vai ter diferença nenhuma. Você não precisa necessariamente nem lançar, porque não vai fazer diferença na sua declaração do imposto de renda, desde que você se atente à sua declaração do caixa e também ao seu patrimônio. Agora, já na declaração completa, todas as deduções podem fazer com que você abata imposto. Se você estava com imposto a pagar na simplificada, você lançando ali despesas que sejam verídicas na declaração completa, né, por deduções legais, pode ser que seja vantajoso você diminuir o valor do imposto ou até mesmo restituir. Na simplificada você não ia restituir nada, agora na completa você passa a restituir. Tá? E vice-versa também. Às vezes na completa você está pagando o imposto e na simplificada é melhor porque você está restituindo. Então a própria Receita Federal ela ajuda o contribuinte a ver isso. Agora observe, né? Até eu comentei, né, que o próprio programa apresenta a melhor opção para você. Porém, é importante você lembrar que se você, depois do prazo, você fez a sua declaração no modelo simplificado e aí você lembrou que tem lá plano de saúde, você conseguiu o informe do plano de saúde ou o informe das despesas médicas e aí você faz os lançamentos e a sua declaração ela seria melhor na completa, aí você não tem mais como mudar. Depois do prazo, você não tem mais como mudar a forma de tributação do imposto de renda, ok? Agora, pessoal, eu tenho uma informação importante para você. Temos aí a possibilidade de você ter uma análise campo a campo, né? Como eu disse, eu tenho uma experiência aí de mais de 10 anos fazendo imposto de renda, então temos diversos exemplos aí para passar para você. Você também pode ter aí o suporte no preenchimento da sua declaração de imposto de renda e contar com a nossa análise. Isto você pode obter aí a nossa análise aprofundada sobre a sua declaração do imposto de renda. Tá? Você vai ter acesso aí 24 horas, 7 dias por semana, para acessar no fim de semana, no feriado, durante o período do imposto de renda, quantas vezes você desejar. E além disso, você tem aí uma garantia de 7 dias. Você fará parte aí de uma plataforma para você ficar mais seguro e não cair na malha fina. Você terá todo o nosso suporte, toda a nossa consultoria e toda a nossa assessoria para fazer o seu imposto de renda.
Você ainda fará parte aí do grupo de alunos, onde você poderá interagir com outros alunos e tirar dúvidas em tempo real dentro do WhatsApp. Você pode fazer parte aí do nosso treinamento e receber de presente ainda, o livro Segredos da Alta Performance. Esse livro você vai receber na sua casa, ou seja, este é um presente para você que aproveitar e clicar no botão que está abaixo deste vídeo agora.